Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre fatoração e frações algébricas. Professora Lisley, beleza? É hora de começarmos o estudo. Fatoração. O que vem a ser fatoração? Fatorar significa transformar em produto, ou seja, em multiplicação. Como que eu faço uma fatoração de polinômios? Fatorar um polinômio significa transformar esse polinômio num produto ou em uma multiplicação indicado de polinômios ou de monômios e polinômios. Primeiro caso de fatoração se chama fator comum. Vamos fatorar a expressão ax mais bx mais cx. Observe o que há em comum entre o ax, o bx e o cx. Isso mesmo, você acertou, é o x. Então, o que a gente vai fazer? Colocamos o x em evidência, um sinal de produto ou multiplicação, abrimos o parênteses. Quem sobra quando eu comparo ax com x? Correto. Então, eu repito A. Em seguida, eu comparo bx com x. Essa comparação é feita através de uma divisão mental. O x ficou. Quem sobrou? O B. E quando eu comparo o cx com o x, ou divido mentalmente esses dois monômios, o x ficou, então sobrou o c. Essa é a nossa fatoração usando o fator comum. O x é fator comum e foi colocado em destaque, em evidência. Exemplos. Vamos fatorar as expressões. Observe, no exemplo 1, nós temos 3x mais 3y. O que há em comum? Isso, o 3. Coloco ele em destaque, abro um parênteses. Eu posso estar analisando quem sobrou ou dividindo mentalmente termo a termo. 3x dividido por 3 sobra o x, então ele vai para dentro do parênteses. Mais 3y dividido por 3 sobra o y. Fecha o parênteses, acabou a fatoração. Exemplo 2. 5x ao quadrado menos 10x. Professora, 5 e 10 não é igual, mas eles pertencem a uma mesma tabuada, a tabuada de 5. Então, nós temos que prestar atenção nas tabuadas comuns. E o x² e o x? Eles não são iguais. Um tem expoente 2 e o outro não tem expoente. Quer dizer, tem o expoente 1. Nesse caso, nós vamos sempre estar pegando a letra com o menor expoente. E agora é só fazer o processo de divisão mental. 5x ao quadrado dividido por 5x, sobrou o x, menos, o sinal sempre será repetido. 10x dividido por 5x vai dar 2. Fecha o parênteses, acabou a conta. Tudo beleza até aqui? Vamos continuar? Segundo caso de fatoração, agrupamento. Vamos fatorar a expressão. O que é agrupamento? O agrupamento ele vai ocorrer quando você observar uma expressão com quantidade par de termos. Nesse caso aí, nós temos ax mais bx mais ay mais by. 4 termos. Então, eu posso aplicar o agrupamento. Se eu tiver 6 termos e 8 termos, o agrupamento também será aplicado. Então, o que a gente vai fazer mentalmente? Dividimos essa expressão em dois grupos de 2. Então, eu vou analisar primeiro os dois primeiros termos, ax e bx. O que há em comum? O x. Quem sobra na divisão mental?
Isso, A mais B. Repita o sinal de mais, AY e BY. Qual é o fator comum? Y, correto. E quem sobrou? Isso aí, A mais B. O que eu faço para encerrar o agrupamento? Repito o primeiro parênteses, que é igual ao segundo, sempre será igual. Se der diferente, é porque nós erramos. Então, eu vou repetir o A mais B, colocar um sinal de vezes ou produto e dentro do outro parênteses, aquilo que estava em evidência, que é o x mais o y. Pronto! Nossa fatoração por agrupamento está completa. Vamos para alguns exemplos? Vamos fatorar as expressões 5ax mais bx mais 5ay mais by. Ó, lembra do que a professora disse? Vamos dividir em dois grupinhos mental. Então, eu faço o fator comum dos dois primeiros. O que há de igual? O x. Quem sobrou? 5a mais b, correto. Mais o que há em comum? O y. Quem sobrou? 5a mais b. Observe os dois parênteses, são iguais. Então, nós vamos repetir 1 no início, 5a mais b, vezes, abrimos um segundo parênteses e dentro dele o que estava em evidência, x mais y. Segundo exemplo, x ao quadrado mais 3x mais ay mais 3a. Fazendo a divisão mental em dois grupinhos, o que há em comum entre os dois primeiros? Isso, x. Quem sobrou? X mais 3. Repita o sinal de mais. O que há em comum entre os dois últimos termos? Ah, é o A, professora. E quem sobra, gente? O x mais o 3. Observe que os dois parênteses são iguais. Então, eu repito 1 vezes e dentro de um segundo parênteses, eu coloco os termos que estavam em evidência, x mais a. Encerramos o nosso processo de fatoração por agrupamento. Beleza até aqui? Vamos conhecer o terceiro caso de agrupamento? Ou melhor, vamos conhecer o terceiro caso de fatoração? Ele se chama diferença de dois quadrados. Nós já vimos em produtos notáveis que, quando eu multiplico uma adição por uma subtração entre termos idênticos, basta elevá-los ao quadrado. Primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado. Então, toda vez que aparecer dois termos ao quadrado ou que sejam possíveis a extração de sua raiz quadrada, basta transformarmos em uma diferença entre dois termos, ou produto da soma pela diferença. Para fazer a fatoração, a diferença de dois quadrados, basta determinar as raízes quadradas dos dois termos. Observem. Exemplos. Vamos fatorar as expressões x ao quadrado menos 49. X ao quadrado. Raiz quadrada é você repetir o x e reduzir o expoente pela metade. Então, metade de 2, 1. O 1 não aparece. Em seguida, 49 tem raiz quadrada? Sim, é o 7. Então, nesse caso, como nós temos dois termos ou uma diferença entre quadrados, basta repetir as respostas que você encontrou, uma positiva e uma negativa. Professor, e se eu inverter a ordem dos sinais? Não tem problema, é a mesma coisa. Exemplo 2. 9a ao quadrado menos 4b ao quadrado. O que eu faço? Tiro a raiz mental. Raiz de 9, 3. Raiz de a ao quadrado, reduzindo 2 pela metade, 1. Ele não aparece. Raiz de 4, 2. Raiz de b ao quadrado, reduzindo 2 à metade, 1. Então, eu repito essas respostas. 3a mais b e, em seguida, dentro do parênteses, tá, meninos?
3A menos B. Vamos então para o nosso quarto caso de fatoração, trinômio quadrado perfeito. Vimos que A mais B ao quadrado é um produto notável e ele corresponde ao quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes A vezes B, mais o segundo ao quadrado, B ao quadrado. Logo, se eu tiver um trinômio quadrado perfeito, basta tirar a raiz do primeiro, do último, elevar ao quadrado, repetindo sempre o sinal do termo central. Na subtração, ou quadrado da diferença de dois termos, eu terei a mesma regra, só vai mudar o sinal. Quadrado do primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Logo, se eu tiver um trinômio quadrado perfeito, em que o termo central seja uma subtração, basta tirar a raiz do primeiro e do último, colocar entre parênteses, repetindo o sinal do termo central, ou seja, do segundo termo, e elevá-lo ao quadrado. Vamos aplicar isso em exemplos? Vamos fatorar as expressões. 1. X ao quadrado mais 10x mais 25. Então, eu pego x ao quadrado, tirando a raiz mental. X, professora. Isso. Repita o sinal de mais, que é o termo do centro. Quem é a raiz de 25, pessoal? 5. Basta colocar esse resultado elevado ao quadrado. E um segundo exemplo, para a gente finalizar essa parte de fatoração. X ao quadrado menos 10x mais 25. Professora, são iguais? Não, o termo do centro está com sinal negativo, mas o procedimento é o mesmo. Raiz de x ao quadrado, metade do expoente 2, 1. Então, ele não precisa ser colocado. Então, a resposta é x. Repita o sinal do termo central, menos raiz de 25, 5. Elevo o resultado ao quadrado. Com isso, finalizamos as nossas aulas ou a nossa aula sobre fatoração. Dando continuidade, vamos apenas conhecer um pouquinho das frações algébricas. Fração algébrica é o quociente da divisão de duas expressões algébricas. Quando eu falo expressão algébrica, eu estou me referindo a toda expressão que possui letras e números. Então, se eu tiver duas expressões em forma de divisão, eu tenho uma fração algébrica. Observações. Nas frações algébricas, o numerador e o denominador são polinômios ou monômios. E o denominador de uma fração algébrica nunca pode ser igual a zero. Simplificação. A simplificação ela é utilizada quando eu quero dividir o numerador e o denominador por seus divisores comuns. Exemplos: simplificar as frações. Aí nós temos aqui duas frações algébricas. O que eu preciso saber, ou melhor, fazer, é desmembrar as letras de acordo com os expoentes e transformar os números em multiplicações. Então, 10 é 2 vezes 5, desmembrando A, repito B. 15 é 3 vezes 5, desmembrando A, porque o A está elevado a 3, corto os termos iguais e o que sobra eu repito na frente. Na letra B, a gente prossegue da mesma maneira. Observe que neste último exemplo, fatoramos os termos da fração e cancelamos os fatores comuns. Uma fração que não admite mais simplificação é chamada de fração irredutível. Bons estudos em casa, se cuidem, saudades de todos vocês.